Nos anos 70, a Chrysler, com um portfólio bem vazio, consegue dar um golpe de mestre. O projeto C2 deles, um carro compacto, moderno e projetado para invadir o mundo inteiro. Enquanto isso, a Peugeot ainda se afunda nos velhos clássicos com seu duo em declínio 2.04304. Renault, por outro lado, lança a R14, mal amada. A Citroën, após quase enfrentar um desastre, se recupera com o Visa. Mas eis que a Cinca, muito mais audaciosa, nos apresenta em 1977 o Horizon. Vendido um pouco por toda parte, da Europa até a Finlândia e até mesmo nos Estados Unidos, sob os nomes de Dodge e Plymouth, o Horizon estava simplesmente pronto para dar um bom golpe na concorrência. Infelizmente, como uma boa receita que dá errado por causa de um ingrediente surpresa, a venda da Chrysler Europe e o fiasco Talbot acabaram com este brilhante carro. O Horizon, embora muito promissor, acabou sendo abandonado. Hoje voltamos à sua história. Em 1967, Simca lançou o 1100, um carro tão prático quanto uma caixa de ferramentas bem organizada, tão inteligente quanto um smartphone de última geração e tão bonito quanto uma manhã de primavera. Uma pequena pérola que parecia ter tudo para agradar, mas apesar de suas muitas qualidades, era preciso enfrentar a realidade, a concorrência começava a se agitar. Peugeot lançava os modelos 204 e 304. Renault estava prestes a nos entregar seu R14, mas a verdadeira ameaça vinha de mais longe. Volkswagen estava preparando um Golf ultramoderno e de tração. Em resumo, a situação estava crítica e exigia ação imediata. Assim, em 1974, a Chrysler lança o projeto C2. Com uma organização tão clássica quanto uma reunião de família, a Cinca cuida do design técnico e da fabricação na França e na Espanha. Rootes, por sua vez, assume o controle do design com seu escritório de estilo na Inglaterra. E enquanto isso, na Chrysler, os grandes decisores analisavam o mercado. Depois de recusar o projeto C6, os Cinca 1307, 1308 e 1309, eles esperavam secretamente encontrar a joia rara, o modelo que lhes permitiria chutar as bundas dos japoneses no novíssimo mercado de carros compactos. Restava apenas esperar que a boa ideia estivesse à altura. O projeto C2 se baseia na excelente 1100, um carro que na época estava à frente de seus contemporâneos. Portanto, retomamos as bases de uma receita de sucesso: 4 rodas independentes, tração dianteira, motor transversal na frente, freios a disco na frente, uma linha de volume e um portão traseiro. O carro foi aprovado para o mercado americano desde 1974, porque, obviamente, na Chrysler, eles não queriam apenas vencer na Europa, mas queriam conquistar o mundo. E para garantir que agradaria do outro lado do Atlântico, o projeto incluiu pesquisas aprofundadas sobre segurança, algo que prefiguraria o que se tornaria o segmento nos anos vindouros. Para a Europa, recorremos ao motor, projetado nos escritórios de estudos da Cinca, na França. Quanto ao design, as coisas avançam rapidamente. No fim de 1974, a integração no catálogo americano sob as marcas Dodge e Plymouth é validada. O design final é definido em 1975. Em novembro, os primeiros modelos em argila na escala 1 são revelados. Em fevereiro de 1976, as formas do carro são validadas. Tudo o que resta é passar para a industrialização. As máquinas para a industrialização são então encomendadas enquanto 16 protótipos estão nas estradas para o ajuste final em 1976 para validar cada detalhe. Em 1977, 385 exemplares de pré-série e demonstração são produzidos. Depois vem o ápice em outubro de 1977. O Horizonte faz sua entrada oficial diante dos jornalistas. Aliás, vamos falar um pouco sobre o seu nome. Nos anos 50, a Cinca batizava seus carros com tanta criatividade quanto um poeta: Ariane, Aronde, Vedette, Oceane, Planciel, Marley. Depois, nos anos 60, a marca decide se tornar mais séria ou preguiçosa, contentando-se com números 1100, 1300, 1301, tão inspirados quanto uma senha Wi-Fi gerada aleatoriamente. A tradição continua nos anos 70 com nomes ainda mais funcionais, como 160, 180 ou os 1307, 1308, 1309 números que dão vontade de pegar a calculadora em vez de embarcar.
E então, milagrosamente, a Simca decide sair de sua letargia aritmética e mirar no horizonte, literalmente. Um nome que promete mudança, abertura para o mundo, uma denominação impressionante e funcional em todos os lugares. Europa, Estados Unidos, talvez até em Marte se um dia dirigirmos lá. A Peugeot, ao assumir a Chrysler Europe, não abandonará essa bela dinâmica, continuando com nomes igualmente sugestivos: Solara, Tagora, Samba. O design do Horizon, nascido na Inglaterra, tinha linhas tão quadradas quanto um Tupperware, mas diabolicamente eficazes. Ela compartilha proporções semelhantes com o Renault 14, lançado um ano antes, exceto que, ao contrário deste último, o Horizon consegue não parecer uma pera esmagada. Essas mesmas proporções inspirarão uma série de compactos dos anos 90, como o ZX, 306 e Megane, uma verdadeira escola de estilo. A produção começa em janeiro de 1978. No menu para começar, uma versão LS com 1.1 litros e 55 cavalos não é um raio, mas suficiente para o cotidiano. Em julho, uma GL mais reforçada vem fortalecer as fileiras, e os dois modelos ganham 4 cavalos no processo. No topo da linha, a GLS traz um motor 1.3 litros de 68 cavalos. O ano de 1978 termina com um verdadeiro espetáculo de fogos de artifício. 207.544 exemplares produzidos na Europa, um desempenho que enterra a Renault, cuja campanha publicitária desastrosa já havia cavado a própria cova. E enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o Horizon se impõe como um verdadeiro carro mundial. Mas há um problema: a Chrysler, em meio a uma tormenta financeira, vê suas filiais europeias como uma âncora afundando seu navio. A decisão de se livrar delas é tomada e a Peugeot atua como um cavaleiro, comprando tudo no verão de 1978. O Horizon então se torna o porta-estandarte de um grupo Peugeot que, no papel, se torna líder europeu. No papel apenas, pois a realidade no setor automobilístico frequentemente se mostra bem mais complicada. No universo Chrysler da época, o Horizon, bem nascido e bem recebido, é uma exceção. Porque se a Simca se destaca na França, graças a uma linha sólida e uma fábrica eficiente em Poissy, a situação é muito menos brilhante em outros lugares. Roots, por exemplo, arrasta uma linha patchwork composta por modelos Simca, Sunbeam e Chrysler. Temos o 1100 e Horizon, sob o brasão francês, os 1307, 1308, 1309 que se tornam Chrysler Alpine e modelos residuais como o ex-Hillman, renomeado Chrysler Avenger ou o Sunbeam. Em resumo, é uma grande bagunça. Na Espanha, não é muito melhor. Simca é a marca dominante. Mas também encontramos Chrysler e Dodge importados, tudo formando uma alegre bagunça de marketing. Nesta galáxia instável, o horizonte é a única carta a ser jogada para o futuro. Há outros projetos em curso, sem grandes expectativas. O projeto C9 será retrabalhado pela Peugeot, tornando-se o Tagora. Os modelos 1307, 1308 e 1309 terão um restyling minimalista ou uma versão tricorpo chamada Solara. E o projeto C2 será totalmente repensado para dar origem à Samba, um carro urbano baseado na Peugeot. Mas voltemos ao nosso horizonte, pois no final dos anos 78, tudo parece sorrir para o compacto franco-americano. Para 79, a Simca revisa ligeiramente sua linha de produtos. A versão GL troca seu 1,1 por 1.300, enquanto a GLS recebe uma evolução do motor, que agora rende 69 cavalos. Para os amantes de emoção, um kit de performance é oferecido como opção. Um carburador de duplo corpo substitui o simples, aumentando assim a potência para 83 cavalos. E se você quiser tudo, a SX está lá para você. Ela inclui este kit de série, além de um equipamento particularmente generoso para a época. O horizonte continua a seduzir, mesmo passando por mudanças notáveis. Em julho de 1979, saem os logotipos Simca, Chrysler, dá lugar a Talbot, uma nova marca que unifica todas as suas entidades sob a mesma bandeira. E isso não freia seu sucesso. Com 222 mil exemplares produzidos em 1979 e o título de carro europeu do ano conquistado facilmente contra o Fiat Ritmo e o Audi 80, o Horizon se impõe como um compacto indispensável tanto para os clientes quanto para a indústria automobilística.
Esse sucesso não é surpreendente. O Horizon ocupa um nicho perfeitamente calibrado na gama do grupo. Ao contrário de outros modelos Cinca que competem diretamente com Citroën ou Peugeot, ela complementa idealmente a oferta posicionada entre os 305 e GSA maiores e os 104 Berlim e Visa mais compactos. Mas infelizmente esse desempenho comercial será bem efêmero. Desde 1980, o Horizonte sofre diversos reveses. A crise do petróleo causada pela Revolução Iraniana de 1979 atinge fortemente a Europa, reduzindo significativamente o mercado automobilístico. Em seguida, o lançamento da marca Talbot confunde um pouco a imagem do modelo, mas o golpe final vem da reorganização interna, a fusão das redes de concessionárias Cinca e Peugeot sob a bandeira Peugeot Talbot. Essa decisão provoca um verdadeiro êxodo. Muitos concessionários ex-Cinca, frustrados por essa integração forçada, abandonam o barco para se juntar à concorrência. Pior ainda, na Peugeot, os agentes relutam em promover os modelos Talbot, apesar do excelente posicionamento do Horizonte. As vendas sofrem, caindo para 176 mil exemplares naquele ano. Finalmente, um adversário formidável se perfila, o Golf, que literalmente explode no mercado. Disponível em versão de 3 ou 5 portas, disponível em modelo esportivo e apoiado por uma imagem de qualidade e confiabilidade, o compacto alemão se torna a escolha preferida de muitos consumidores. Alguns concessionários que passaram para a Volkswagen até contribuem para esse sucesso. Diante dessa ascensão, o Horizonte começa a perder seu esplendor, marcando o início de um período mais complicado para a Talbot. Este início dos anos 80 marca um período difícil para o jovem grupo Peugeot, agora enfrentando sérias restrições financeiras. As decisões estratégicas desse período impactarão diretamente o futuro do Horizonte. Apesar de seu sucesso inicial, o modelo sofre uma desaceleração significativa em sua evolução. Exceto por algumas séries especiais e uma pequena reformulação para o modelo de 83, os esforços para renovar a linha permanecem limitados. O destino do Horizon é rapidamente selado. O projeto C26, suposto a dar origem à sua substituta, é abandonado em favor de um novo modelo Peugeot. A Peugeot, então, concentra seus escassos recursos em dois projetos-chave. O Citroën BX, lançado em 1982, e o Peugeot 205, que nasce em 1983. Nesse contexto, a sobrevivência da Talbot torna-se incerta. A chegada de novos concorrentes como o Renault 9 em 1981 e o Renault 11 em 1983 torna a situação ainda mais difícil para o Horizonte. No entanto, a Peugeot tenta limitar os danos introduzindo algumas melhorias. Para o modelo de 83, adota-se um motor diesel Peugeot de 1,9 litros, 65 cavalos e uma versão premium com 1,6L de 90 cavalos com câmbio de 5 marchas de série. Apesar desses esforços, as vendas continuam a cair, de 110 mil unidades em 83 para 60 mil em 84. Finalmente, a apresentação do Peugeot 309 em 1985 marca o fim do Horizonte. A produção na França termina em junho do mesmo ano, após apenas 24 mil unidades. A fábrica de Vila Verde, na Espanha, continua sua produção para o mercado local, mas os volumes permanecem baixos. 5 mil unidades em 1986 e 1.000 em 1987. Atualmente, a marca Talbot não existe mais. No final, o Horizonte tem um destino parecido com o da Renault 14, sua contemporânea. Um modelo de sucesso técnico prejudicado por circunstâncias adversas. Embora rapidamente abandonada pela Peugeot por falta de recursos, ela preparou o terreno para o sucesso de futuros modelos do grupo. Se os modelos 309, ZX 306 ou ainda XARA não lhe devem nada em termos técnicos, eles herdam seu posicionamento de marketing, um equilíbrio entre habitabilidade, desempenho, preço competitivo e estética agradável. O impacto do Horizon não se limita à Europa. Mais de 3 milhões de exemplares foram vendidos em todo o mundo, incluindo no mercado americano, notoriamente exigente e competitivo neste segmento. Um balanço bastante honroso para um carro com uma história tão tumultuada. E você lembra do Talbot Horizon? Conte-me nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever para encontrar novos vídeos toda semana.